no meu trabalho, nesse momento, que é mais ou menos 2001, que é um momento que eu comecei a engessar partes de corpos humanos, com o intuito de tentar congelar o movimento, possíveis movimentos que esses corpos descrevem no espaço. E eu acho que acho que a partir daí eu consegui uma dimensão espacial no trabalho que eu não tinha antes, que eles conseguem estabelecer relações mais ajustadas com os elementos arquitetônicos como parede, teto, chão, e eles conseguem uma dimensão espacial que é dada pela relação entre eles, né? Quando as esculturas têm vida sozinhas, independente de uma das outras, mas quando a gente tem uma visão de conjunto, a gente consegue reconstituir esse movimento que o corpo teria descrito no espaço e, enfim, movimentos e repousos que esse corpo descreve aí. E elas têm, enfim, elas eram colocadas na parede respeitando a altura, enfim, respeitando a relação de altura de lugar que essa parte do corpo tem no corpo humano. Então, o braço ficava na altura do braço, a perna na altura da perna. E algumas delas iam para dentro, né, do plano da parede. Essas fotos são feitas, enfim, tem uma superfície de gesso, eu monto uma superfície de gesso e aí tem uma passagem de um corpo por essa superfície. Eu acho que tem uma coisa que me interessa muito nisso, é que eu acho que tem uma sobreposição de registros nesse trabalho, sabe? Tem um registro fotográfico propriamente dito, que, enfim, que é o instrumento, a ferramenta para se congelar um movimento, né? A fotografia, ele é capaz de ter esse instante, assim. E tem o registro do corpo na superfície de gesso, que acho que tem uma conversa com gravura e com dança. E eu acho que essas sobreposições de registros e essas junções de linguagem, sabe, de fotografia que conversa com gravura, escultura que tem elementos de desenho, que usa ferramentas de desenho e que acaba produzindo desenhos, ou se essas fotos azuis que estão aqui embaixo, que são fotos, mas que, enfim, parecem pinturas, que também podem ser desenhos, essa coisa meio misturada, assim, essa troca entre linguagens, entre procedimentos, me interessa. Acho que as fotos elas, enfim, você tem a coisa da passagem e da marca, e tem uma ambiguidade que eu acho interessante na fotografia que não acontece na escultura, é que devido à iluminação e é uma superfície plana, você às vezes enxerga esse decalque como decalque e às vezes como volume. Você tem essa dupla. Você usa teu próprio corpo ou outra pessoa? Depende, na verdade. Muitas vezes sou eu, porque sou eu que estou sempre lá, né? Mas eu acho que isso, na verdade, isso para mim não faz muita diferença, porque eu acho que eu não estou assim, não estou falando de autorretrato, eu não estou criando situações que me retratem. Eu acho que eu parto de moldagens ou de fotografias de instantâneos mas eu tenho uma edição do que eu consigo nisso, assim, eu não aceito todas as moldagens, eu parto delas, mas eu só uso o que não é facilmente reconhecível, você não consegue associar imediatamente a parte do corpo que gerou aquilo, tanto a escultura quanto a fotografia. Porque, que era o que eu estava falando para o João agora há pouco, é super interessante quando a gente trabalha muito, assim, moldando parte de corpo meu, de quem quer que seja, a gente percebe que as partes dos corpos são muito parecidas entre si. Então, o nariz, um cotovelo, um joelho, são muito parecidos, assim, a forma deles. Eles têm uma diferença evidente de tamanho, mas apesar das esculturas manterem o tamanho
delas, né? Não tem nenhuma manipulação. As fotos depende da ampliação, às vezes é maior ou menor do que a escala real. Mas eu acho interessante essa edição, esses pedaços do corpo serem fragmentos para deixar muito aberto a incorporação do outro, do corpo do espectador, sabe? Do corpo físico e do corpo de história, assim, do corpo de repertório, de quem vê. Essa projeção, sabe? Essa incorporação da subjetividade do outro. É evidente que todo trabalho de arte faz isso, enfim, mas eu acho que eu quero deixar isso muito aberto mesmo. Então, essas escolhas de que parte que é aquilo, assim, isso é uma coisa muito recorrente. Nossa, é um joelho, é um nariz, é um pouco como essa brincadeira de ver formas nas nuvens, sabe? Eu procuro deixar isso aberto mesmo. Então, quando conta demais o que é, cai fora, não vale a pena, não faz parte. Que acho que esse trabalho também, ele tem, enfim, esse disco, os que estão levantados, os que estão por cima, são discos de gesso fundido, e os de baixo, que estão nesse bastidor de ferro, é só o pó de gesso. E esse disco fundido funciona um pouco como uma matriz de gravura, de fotografia, enfim, mas ele é uma matriz que reproduz o contrário da forma dele, né, o contrário nos discos de gesso. Então, eles são colocados sobre essas superfícies de gesso, fazem um carimbo e erguidos pelo cabo de aço que passa, tem umas fotos que dá para ver melhor, o cabo de aço passa na rodana e que é preso num guindastezinho na parede, assim. Então ele vai lá, faz uma impressão e é levantado. Mas a impressão, né, produzida por esses gestos é o que tenta recuperar a parte do corpo que, enfim, ele volta a ser volume, né? Ele deixa de ser o negativo. Então, eu não acho que isso é uma instalação. Eu acho que isso é um conjunto, quer dizer, eu também não sei se eu gosto muito de ficar dando nome, mas acho que isso é um conjunto de esculturas que tem essa dimensão espacial possível pela relação estabelecida entre elas. E com o espaço, que torna ela uma instalação, talvez. Mas ela não precisa ser necessariamente montada desse jeito, nesse lugar. Ela pode se relacionar de outras formas e se configurar de outro jeito. Mesmo porque, sei lá, acho que depende, esses discos aí de baixo, eles têm tamanhos variáveis. Ele é montado com um bastidor de ferro, assim, preso com um grampo. Aí bate-se lá o pó de gesso e... Então, ele pode ter tamanhos diferentes. Eu confesso que eu nem sou capaz de montar igual. Esse disco fundido é isso. Eu fundia esse gesso com água e aí ia lá e sei lá, põe um pedaço de perna, um pedaço de braço ali dentro e... É isso, são fragmentos de corpos. Acho que o que eu tinha para falar é isso, só fiz. Bem, acho que eu vou mostrar só aquele da Funarte, então. Tá bom. Mas vou falar um pouco antes, então. Eu acho que nesse momento, no trabalho da Márcia, tem dois aspectos que estão relacionados, principalmente nesse trabalho de Fortaleza, mas que surgem um pouco independentemente um do outro, que digamos que não surgem independentemente, mas tem questões independentes que estão em jogo lá, ou tem mudança de questões comuns, que é essa relação do molde, né, do corpo que molda, que cria a forma da obra, essa relação com o espaço que é dado por esses tirantes, por esses cabos, na maneira como o cabo interagem com a curvatura do espaço, né? Como criam uma relação de distância, enfim. Mesmo nessa exposição daqui, tem as fotografias, os moldes de entrada que são um aspecto, os outros, o lápis, né, chamamos assim, que são outro aspecto do trabalho. Então são duas coisas que acho que têm relação.
mas que aparentemente são dois procedimentos diferentes, com características muito diferentes. Um é tudo curvo, um é tudo material, o outro é tudo linear, né? Desenhado. O que eu acho interessante esse trabalho, você sabe, quando a gente fala de escultura moderna, a escultura sempre é um pouquinho mais complicado que pintura, né, para criar as teorias, né, porque as teorias quase sempre são moldadas em cima da pintura e depois adaptadas às outras áreas, né. E no que diz respeito à escultura, a tradição que a gente tem de teorias da escultura moderna são uma, aquela mais famosa, que vai de Steinberg a Grimberg a Rosalind Krauss, que é a ideia do fim do monolito, né? Que a escultura se reduziria apenas às suas superfícies, não teria mais uma ilusão de uma organicidade interna, né? Só se veria as superfícies. Então isso começaria com Rodin, e depois passaria por Picasso, iria até David Smith, Anthony Caro, enfim, essa evolução. A escultura perde anterioridade, perde organicidade, perde a tensão muscular, que era comum. Então, Giacometti fica fora, por exemplo, né, dessa leitura. Enfim. A outra, que é um pouco o centro, talvez seja Susanne Langer, e que diz que não, essa é uma maneira de pensar a escultura como se fosse uma pintura tridimensional, né? Você pensa só visualmente, como se fossem tantos quadros, então só as superfícies contam. E na verdade a sensação da escultura não é essa, a escultura não é a representação de um campo visual, mas substitui e representa um corpo, geralmente o nosso corpo. Então, ao ver uma escultura inclinada, por exemplo, nós sentimos a inclinação como nós fisicamente estivéssemos inclinados, né? Haver uma tensão muscular, porque evidentemente Rodin pode dizer que a superfície não corresponde mais à tensão muscular interna, que tem cortes estranhos, mas é difícil dizer que Rodin não tem organicidade interna, não tem tensão muscular, né? Mais tenso do que aquilo, né? Paralisa, E obviamente para essa leitura é muito mais fácil entender, por exemplo, Bruce Nauman ou Serra, né? Serra pensado em um campo visual de superfícies não é compreendido, né? Você tem que pensar como é peso, massa, né? Como é algo que você sente quase como um peso que pesa sobre você mesmo, etc. O que nas esculturas do molde da Márcia eu achava muito interessante é o fato que, embora eles sejam evidentemente orgânicas, né, porque inclusive são literalmente parte de corpos, né, reproduzem um movimento, uma tensão, uma articulação que só tem no corpo, não representa exatamente a parte do corpo, mas aquilo só pode ser, mesmo que nós não reconheçamos se é uma perna, se é um braço, enfim, né? Aquilo só pode ser um corpo, né? Porque a maneira de articular o vazio, as curvas, enfim, só os corpos têm daquela maneira, né? Mesmo que você não reconheça bem que bicho é, né? Mas essa articulação orgânica, ele já recebe de fora, né? O objeto em si é um objeto informe, como se o vazio a pressionasse, quer dizer, a tensão muscular não vem de dentro da obra, mas vem de fora da obra para dentro, né? E, de maneira que é de um lado uma escultura de superfície, mas é uma escultura de superfícies que mantém essa tensão orgânica, porque é como se, na verdade, lá se encontrassem dois cheios. O vazio também é algo que tem uma sua tensão interna e que se movimenta, que cria esse movimento sobre a matéria informe, né, sobre a qual se imprime, né? Então, tem um pouco essa inversão, né? Mantém de um lado essa organicidade, digamos, da escola da Langer, né? Mas do lado da exterioridade, da superfície, que é da teoria mais forte dessa linha Steinberg, Grimberg, Rosalind Krauss, né? Eu acho que isso se reproduz também nas fotografias.
A gente estava falando antes de fotografias e esculturas, na verdade, né? São fotografias que também não tem um vazio, não tem um fundo, é um cheio, né? O azul dessas fotografias que estão aqui embaixo é tão cheio quanto as formas, quanto as figuras pretas, né? São uma relação entre duas densidades que entram em contato, né? Também nesse caso você não reconhece que tipo de parte que parte do corpo que está representada lá. Você reconhece apenas que é certamente parte do corpo, né? Por quê? Porque o tipo de curva, o tipo de articulação como a Márcia disse, muda a escala, mas na verdade você encontra no dedo a mesma coisa que encontra no joelho, né? Que encontra na perna, enfim. E isso faz com que aquela imagem seja uma imagem perfeitamente planar, seja uma imagem que não tem um aspecto representativo imediato, ao mesmo tempo seja muito orgânica reproduza uma realidade física muito evidente, né? Não é apenas uma relação de formas, né? Relação de corpos mesmo. Agora, o que acho que começa a acontecer a partir de um determinado momento talvez a primeira exposição, que não é essa, é uma exposição que aconteceu na Maria Antônia, não lembro qual foi o ano, segundo 2005, 2007. Não lembro. Que talvez não fosse tão madura como essa aqui, mas já estava começando a acontecer alguma coisa. Naquele caso eram sacos de cal, de gesso. Era de voal cheio de gesso. Voal cheio de gesso. A voal é muito maior que o gesso. Talvez vale a pena mostrar. E esses sacos eram pendurados a roldanas de maneira a se equilibrar um com o outro, né? Não acho que a Márcia também acha, enfim, não estava pronto, mas estava acontecendo alguma coisa lá, né? Que depois vai se reproduzir nessas outras, essa aqui, né? Então, cada uma era ligada para uma roldana a outra, então cada uma era o peso da outra, né? Embora obviamente aqui não tinha molde, também tem um aspecto meio de perna, de braços, né? Justamente ele reproduz um pouco esse voal, reage à matéria de maneira de criar essa relação, mas desta vez a relação que se cria entre as peças é uma relação à distância, que é dada por uma linha de força, que é esse cabo que passa pela roldana, né? Tanto que justamente, como vocês viram no arquivo, no file, tinha duas montagens. No meio da exposição, a Márcia mudou a montagem, né? Porque isso dependia de criar um equilíbrio diferente entre as peças. As montagens podiam ser infinitas, né? O que é interessante aqui é que justamente por criar essa relação à distância, se começa a criar essa linha de força que ao mesmo tempo que desenha a relação entre as peças, desenha a relação com o espaço, né, com a curvatura do espaço, porque o espaço vai ser um vazio atravessado por linhas que não são apenas linhas desenhadas, são pesos, né? Tem pontos de força que são pontos de referência e vai, né, distribuindo o peso. E isso fica muito evidente, acho, esse trabalho ainda, digamos, uma tentativa no meio de uma situação da outra, e aí esse trabalho da Funarte, e também o trabalho que vocês viram em Fortaleza, eu acho assim, que nesse trabalho, ela descobre uma outra coisa, né, que é essa relação de distância. Então, essa maneira de poder desenhar o espaço como um vazio cheio de linhas de força. Agora, eu acho que ela estava ainda partindo da forma dos sacos, né? Ainda a questão para ela é o saco. E isso quase aconteceu no momento que ela tentou dispor o saco de maneira interessante. Só que, como muito acontece com o artista, que uma coisa que é uma solução técnica para resolver um problema se torna o centro da coisa, né?
E aí, quando ele chega aqui, aí evidentemente são os cabos que são o centro do trabalho, e não são mais os objetos em si. Esses são canos de latão dentro de pão de mármore para aumentar o peso, e os pesos agora são pesos daqueles de academia, né? E o que conta, esse é um espaço da Funarte, um espaço bonito. A Funarte tem aquele problema que chega lá e é complicado, mas o espaço é muito interessante. Então ela está abaixo digamos, da divulgação do nível das exposições e do que o espaço poderia fazer. Mas é um espaço quadrado, com essa estrutura em cima, uma luz zenital, então bastante interessante. Perfeito para criar esse tipo de desenho, né? Que aí cria essas verticais são mais pesadas, né? Esses objetos redondos no chão e as linhas que vão criar a relação entre eles, né? Então, a partir de um espaço que é um espaço completamente cheio, que é aquele que a gente viu, por exemplo, na Galeria Barão Senna, né? Que era os moldes dos corpos que às vezes penetravam na parede, às vezes saíam, mas na verdade, como a pressão era dada justamente de fora, é como se o vazio da galeria fosse cheio, né? E pressionasse, né? É como se as esculturas simulassem a pressão de um corpo que está vindo, né? E se imprime sobre ele. E nesses trabalhos, na verdade, a relação também é uma relação de tensão entre os objetos dentro do espaço, mas isso se dá por linhas de força à distância, né? E, portanto, tem uma ideia de distância que, digamos, é colocada aqui, né? E que interage muito mais com o espaço do que em relação aos trabalhos anteriores. No trabalho que acredito seja posterior de Fortaleza, ou esse foram feitos meio mais ou menos, esse aqui, o projeto é anterior, de Fortaleza o projeto é posterior, mas eles foram executados meio na mesma época. No trabalho de Fortaleza, que eu não conhecia, que eu vi aqui, me parece que também tem, aí volta a recuperar aquela questão que estava lá nos sacos de, né? Mas aí de maneira mais clara, né? Porque o fato de ser discos desenhados, né? Um pouco como são esses discos no chão, né? E que ser claramente pesos, né? De ter a impressão no chão e não ser o pó de mármore dentro dos sacos, enfim, isso cria uma relação mais clara entre essas linhas de força e a impressão, né, a desimpressão. Mas eu acho lindo esse trabalho, porque é um trabalho muito simples, né, na construção, mas em que essa relação, essa novidade se caracteriza muito claramente. E daqui, obviamente, saem os lápis, que são aqueles que estão aqui embaixo, né? Que aí não tem mais os cabos, né? Não tem mais, ou pelo menos num deles, aquele do corredor não tem mais os cabos, mas é justamente pensado para um corredor, então tem uma relação linear, né? Você entra e vem em sequência, e justamente os pesos, o próprio peso do cano que traça a linha como lápis na parede, né? Cria a linha de força, né? Aquelas linhas são traçadas na parede, são um pouco a versão gráfica, mas com a mesma tensão, com a mesma força, porque também depende do peso, né? E do movimento do peso característica desses cabos aqui, né? Eu tendo a pensar o outro, aquele que é na parede circular, mais como um estudo. Acho que aquilo vai dar mais samba depois. Um pouco porque a parede circular lá é instalada, evidentemente não é a dimensão real do espaço, né? É criada. E talvez porque ainda a tensão contra a parede ainda... Eu sei o que deu errado ali, já. Você sabe? Mas é bem interessante também, né? Porque aí é outro tipo de coisa, porque lá é quase uma ciência de peso, né? Tanto uns são pesados, né? Se caracterizam pelo peso que tem a cair, quanto outros são soltos, né? Porque são, enfim, boiam no espaço, né? Então, essencialmente era isso que eu queria dizer. Me parece que são trabalhos que saem um do outro,
né? Mas que nesse momento estão abrindo um caminho diferente, né? A partir desses últimos, né? Esse de Fortaleza, esse aqui, e esses aqui que estão embaixo, em relação aos trabalhos de monte, né? Não que sejam completamente separados deles, né? Mas essa dimensão do vazio, portanto a dimensão de pensar a curvatura do espaço como distância, né? E não mais como proximidade, é o fato novo, enfim, do trabalho nesse momento, né? Enfim, essencialmente essas ideias que eu tinha sobre o assunto para apresentar, né?